as outras pessoas, a companhia de baixo nível, os quartos insignificantes, o ar viciado, as associações repugnantes são convidativos para o senhor. Mas certamente o senhor pode adiar a visita a essa senhora idosa para amanhã. Presumo que ela não esteja tão próxima do fim, a ponto de não poder esperar para ver outro dia. Qual é a idade dela? 40. Não, senhor, ela não tem 31 anos, mas não creio que possa adiar meu compromisso, pois é a única noite em muito tempo que convém tanto a ela quanto a mim. Ela entrará no banho quente amanhã e, pelo resto da semana, sabe, estamos noivos. Mas o que a Lady Russell pensa dessa amizade? Perguntou Elizabeth. Ela não vê nada a culpar nisso, respondeu Anne. Pelo contrário, ela aprova, e geralmente me acompanhou quando visitei essa. Viv. O Scott Buildings deve ter ficado bastante surpreso com a aparição de uma carruagem parada perto de sua calçada, observou Sir Walter. A viúva do Sir Henry Russell, de fato, não possui honrarias que distingam suas armas, mas ainda assim é uma carruagem elegante e, sem dúvida, é bem conhecida por transportar uma senhorita Elliot. A viúva Zah Smith, hospedada em Strat Buildings. Uma pobre viúva mal conseguindo sobreviver entre 30 e 40 anos, uma simples Zah Smith, uma Zah Smith comum, de todas as pessoas e de todos os nomes do mundo, para ser a amiga escolhida de Miss Anne Elliot e para ser preferida por ela a seus próprios parentes entre a nobreza da Inglaterra e da Irlanda. Ah, Viv. Que nome? Ah, Fly, que estivera presente durante toda essa cena, julgou prudente deixar a sala. Anne teria muito a dizer e ansiava por defender, em parte, os direitos de sua amiga, não muito diferentes dos deles, mas seu senso de respeito pessoal por seu pai a impediu. Ela não respondeu. Ela deixou para si mesmo recordar que Asha. Smith não era a única viúva em Bath entre 30 e 40 anos, com pouco para viver e sem um sobrenome de dignidade. Anne compareceu à sua reunião, os demais compareceram às suas, e, naturalmente, ela soube na manhã seguinte que eles haviam tido uma noite deliciosa. Ela havia sido a única do grupo ausente, pois Sir Walter e Elizabeth não apenas se colocaram inteiramente à disposição de sua senhora, mas também se sentiram felizes em serem empregados por ela na coleta de outros convidados, tendo se dado ao trabalho de convidar tanto Lady Russell quanto o S.R. Elliot e o S.R. Elliot fez questão de deixar o coronel ali cedo, e Lady Russell reorganizou todos os seus compromissos da noite a fim de poder comparecer. Anne tinha toda a história de tudo que uma noite como aquela poderia oferecer, contada pela Lady Russell. Para ela, o maior interesse deve residir em ter sido muito comentada entre sua amiga e o S.R. Elliot em ter sido desejada, lamentada e, ao mesmo tempo, honrada por ter se mantido distante por tal causa. Suas visitas gentis e compassivas a este antigo colega de escola, doente e debilitado, pareciam ter encantado o S.R. Elliot. Ele a considerava uma jovem mulher extraordinária em seu temperamento, maneiras e mente, um modelo de excelência feminina. Ele poderia encontrar até mesmo Lady Russell em uma discussão sobre seus méritos, e Anne não poderia ser levada a entender tanto por sua amiga, não poderia saber que era tão altamente considerada por um homem sensato, sem muitas daquelas sensações agradáveis que sua amiga pretendia criar. Lady Russell estava agora perfeitamente decidida em sua opinião sobre o S.R. Elliot. Ela estava tão convencida de sua intenção de conquistar Anne com o tempo quanto de seu merecimento, e começava a calcular o número de semanas que o libertariam de todas as restrições restantes da viuvez, deixando-o livre para exercer seus poderes mais abertos de agradar. Ela não falaria com Anne com metade da certeza que sentia sobre o assunto, limitando-se a insinuar o que poderia acontecer no futuro, um possível envolvimento da parte dele, a conveniência da aliança, supondo que tal envolvimento fosse real e correspondido. Anne ouviu e não fez exclamações violentas, ela apenas sorriu, corou e balançou a cabeça suavemente. Não sou casamenteira, como bem sabe, disse Lady Russell, pois estou muito ciente da incerteza de todos os eventos e cálculos humanos. Quero apenas dizer que, caso S.R. Elliot, em algum momento futuro, venha a cortejá-la e, se a senhora estiver disposta a aceitá-lo, acredito que haverá todas as possibilidades de que sejam felizes juntos. Uma conexão muito adequada que todos devem considerar, mas que acredito que possa ser muito feliz. O S.R. Elliot é um homem extremamente agradável e, em muitos aspectos, tem uma alta opinião dele, disse Anne, mas não nos daríamos bem. A senhora Russell deixou isso passar e apenas respondeu: confesso que poder considerá-la futura proprietária de Kellynch, a futura Lady Elliot, olhar para o futuro e vê-la ocupando o lugar de sua querida mãe, sucedendo a todos os seus direitos e a toda a sua popularidade, bem como a todas as suas virtudes, seria a maior gratificação possível para mim. A senhora é a própria imagem de sua mãe,
tanto na aparência quanto no temperamento, e se me fosse permitido imaginá-la como ela era em situação, nome e lar, presidindo e abençoando no mesmo lugar e apenas superior a ela por ser mais valorizada. Minha querida Anne, isso me daria mais alegria do que se costuma sentir em minha idade. Anne foi obrigada a se afastar, a levantar-se, a caminhar até uma mesa distante e, apoiando-se ali em uma ocupação fingida, tentar dominar os sentimentos que essa imagem despertava. Por alguns instantes, sua imaginação e seu coração foram enfeitiçados. A ideia de se tornar o que sua mãe fora, de ter o precioso nome de Lady Elliot revivido em si mesma, de ser restaurada aquele chamando-a novamente de lar, seu lar para sempre, era um encanto ao qual ela não conseguia resistir imediatamente. Ah! O céu não disse mais nada, disposta a deixar o assunto seguir seu curso natural, e acreditando que, se o Sr. Elliot pudesse naquele momento ter falado por si mesmo com propriedade. Ela acreditava, em suma, no que Anne não acreditava. A mesma imagem do Sr. Elliot falando por si mesmo trouxe Anne à compostura novamente. O encanto de Kelint e de Lady Elliot desvaneceu-se por completo. Ela nunca conseguiu aceitá-lo. E não era apenas que seus sentimentos ainda eram adversos a qualquer homem, exceto seu julgamento, após uma consideração séria das possibilidades de tal caso, era contra o Sr. Elliot. Embora já se conhecessem há um mês, ela não conseguia se convencer de que realmente conhecia o caráter dele. Que ele era um homem sensato, um homem agradável, que falava bem, professava boas opiniões, parecia julgar corretamente e como um homem de princípios. Tudo isso era bastante claro. Ele certamente sabia o que era certo, nem ela conseguia apontar qualquer artigo de dever moral evidentemente transgredido. Contudo, ela teria receio de responder por seu comportamento. Ela desconfiava do passado, se não do presente. Os nomes de antigos associados que ocasionalmente eram mencionados, as alusões a práticas e atividades passadas, sugeriam suspeitas desfavoráveis sobre seu passado. Ela percebeu que havia maus hábitos, que viajar aos domingos era algo comum, que houve um período de sua vida e provavelmente não curto em que ele fora, no mínimo, descuidado em todas as questões sérias, e, embora ele pudesse agora pensar de forma muito diferente, quem poderia responder pelos verdadeiros sentimentos de um homem inteligente e cauteloso, que envelhecera o suficiente para apreciar um bom caráter? Como poderia ser determinado que sua mente estava verdadeiramente purificada? O Sr. Elliot era racional, discreto, polido, mas não era aberto. Nunca houve qualquer explosão de sentimento, qualquer calor de indignação ou deleite diante do mal ou do bem alheios. Para Anne, isso era uma imperfeição decidida. Suas primeiras impressões eram incuráveis. Ela valorizava, acima de tudo, o caráter franco, sincero e entusiasmado. Ainda a cativavam o calor e o entusiasmo. Ela sentia que podia depender muito mais da sinceridade daqueles que às vezes olhavam ou diziam algo descuidado ou precipitado, do que daqueles cuja presença de espírito nunca variava, cuja língua nunca escorregava. O Sr. Elliot era geralmente agradável demais. Por mais diversos que fossem os temperamentos na casa de seu pai, ele agradava a todos. Ele suportou muito bem, manteve boas relações com todos. Ele havia falado com ela com certa abertura sobre Asa. Fly parecia compreender perfeitamente as intenções da Sa. Fly a desprezava e, no entanto, a Sa. Fly o achava tão agradável quanto qualquer pessoa. Lady Russell via menos ou mais do que sua jovem amiga, pois não viu nada que despertasse desconfiança. Ela não conseguia imaginar um homem mais exatamente como deveria ser do que o Sr. Elliot nem jamais desfrutou de um sentimento mais doce do que a esperança de vê-lo receber a mão de sua amada Anne na igreja de Kellynch no decorrer do outono seguinte. Era o início de fevereiro, e Anne, tendo passado um mês em Bath, estava muito ansiosa por notícias de Uppercross e Lyme. Ela desejava ouvir muito mais do que Maria havia comunicado. Já fazia 3 semanas que ela não tinha notícias. Ela só sabia que Inquieta estava novamente em casa e que Louisa, embora considerada em rápida recuperação, ainda estava em Lyme e estava pensando em todas elas com muita intensidade certa noite, quando uma carta mais espessa do que o habitual de Mary foi entregue a ela, e, para acelerar o prazer e a surpresa, com os cumprimentos do almirante e da Sa. Kurt. Os Crofts devem estar em Bath. Uma circunstância para interessá-la. Eram pessoas às quais seu coração se voltava com muita naturalidade. O que é isto? Exclamou Sir Walter. Os Crofts chegaram a Bath? Os Crofts que alugam Kellynch? O que lhe trouxeram? Uma carta de Uppercross Cottage, senhor. Ah, essas cartas são passaportes convenientes. Eles garantem uma apresentação. Eu deveria ter visitado o Almirante Croft, de qualquer forma. Sei o que é devido ao meu inquilino. Anne não pôde mais ouvir, ela nem mesmo saberia dizer como a compreensão do pobre almirante escapou, sua carta absorvia.
Havia sido iniciado há alguns dias. 1º de fevereiro. Minha querida Anne, não me desculpo por meu silêncio, pois sei o quão pouco as pessoas valorizam cartas em um lugar como Bato. A senhora deve estar muito feliz para se importar com o Percross, que, como a senhora bem sabe, oferece pouco sobre o que escrever. Tivemos um Natal muito monótono, o SR e as Ra. Musgrove não ofereceram nenhum jantar durante todas as festas. Não considero os Saiters como ninguém. As férias, no entanto, finalmente terminaram. Creio que nenhuma criança jamais teve férias tão longas. Tenho certeza de que não. A casa foi desocupada ontem, exceto pelos pequenos Arvilles, mas o senhor ficará surpreso ao saber que eles nunca foram para casa. Ah, Arville deve ser uma mãe estranha por se separar deles por tanto tempo. Não o compreendo. Na minha opinião, eles não são crianças nada simpáticas, mas azar. Musgrove parece gostar deles tanto quanto, se não mais, de seus netos. Que tempo terrível temos tido. Pode não ser sentido em Bath, com suas calçadas agradáveis, mas no campo, isso tem alguma consequência. Não recebi nenhuma visita desde a segunda semana de janeiro, exceto Charles Hayter, que vinha me visitando com frequência maior do que eu desejava. Entre nós, considero uma grande pena que Henrietta não tenha permanecido em Lyme tanto tempo quanto Louisa. Isso a teria mantido um pouco longe dele. A carruagem partiu hoje para buscar Louisa e os Sarvilles amanhã. Não nos pediram para jantar com eles, no entanto, até o dia seguinte, pois a Sa. Musgrove teme que ela se fatigue com a viagem, o que não é muito provável, considerando os cuidados que serão tomados com ela, e seria muito mais conveniente para mim jantar lá amanhã. Agradeço que o Sr. Elliot seja tão agradável, e gostaria de conhecê-lo também, mas tenho a minha sorte habitual. Estou sempre ausente quando algo desejável está acontecendo, sou sempre a última da minha família a ser notada. Há quanto tempo, Azar? Fly tem permanecido com Elizabeth. Ela nunca pretende partir? Mas talvez, se ela deixasse a sala vaga, não fôssemos convidados. Informe-me o que pensa sobre isso. Não espero que meus filhos sejam questionados, sabe? Posso deixá-los na casa grande muito bem por um mês ou 6 semanas. Acabo de saber que os Crofts estão indo para Bato quase imediatamente. Eles acham que o almirante está com gota. Charles ouviu isso por acaso, eles não tiveram a gentileza de me avisar ou de oferecer algo. Não creio que eles melhorem em nada como vizinhos. Não vemos nada deles, e esta é realmente uma instância de desatenção grosseira. Charles junta-se a mim em amor e tudo o que é apropriado. Atenciosamente. Mareme. Lamento informar que não estou nada bem, e Jemima acaba de me dizer que o açougueiro comentou sobre uma forte dor de garganta que está circulando. Ouso dizer que serei repreendida, e minhas dores de garganta, como sabe, são sempre piores do que as de qualquer pessoa. Assim se encerrou a primeira parte, que fora posteriormente colocada em um envelope, contendo quase tanto quanto. Mantive minha carta aberta, para poder lhe enviar notícias de como Louisa suportou a viagem, e agora estou extremamente contente por tê-lo feito, pois tenho muito a acrescentar. Em primeiro lugar, recebi ontem uma nota das Ra. Croft, oferecendo-se para ir entregar qualquer coisa, uma nota muito gentil e amigável, de fato, dirigida a mim. Como deveria ser, portanto, poderei tornar minha carta tão longa quanto desejar. O almirante não parece muito doente, e espero sinceramente que bata e faça todo o bem que deseja. Ficarei verdadeiramente satisfeito em tê-los de volta. Nosso bairro não pode prescindir de uma família tão agradável. Mas agora, sobre Louisa. Tenho algo a comunicar que o surpreenderá bastante. Ela e os Arville chegaram na terça-feira em segurança, e à noite fomos perguntar como ela estava, quando ficamos um tanto surpresos por não encontrar o capitão Benwick no grupo, pois ele havia sido convidado assim como os Arvilles. E qual a razão? O que você acha? Nem mais nem menos do que estar apaixonado por Louisa e não querer se aventurar ao percurso até ter uma resposta do SR. Musgrove, pois tudo estava acertado entre ele e ela antes de ela partir, e ele havia escrito ao pai dela por meio do capitão Arville. É verdade, sob minha honra. Não está o senhor espantado? Ficarei no mínimo surpreso se o senhor alguma vez recebeu uma sugestão disso, pois eu nunca recebi. Ah. Musgrove protesta solenemente que não sabia nada sobre o assunto. Estamos todos muito satisfeitos, no entanto, pois, embora não seja igual ao seu casamento com o Capitão Wentworth, é infinitamente melhor do que Charles Hayter e o SR. Musgrove escreveu seu consentimento, e o Capitão Benwick é esperado hoje. Arville disse que seu marido se sente muito preocupado com a irmã dele, mas, de qualquer forma, Louise é muito querida por ambos. De fato, azar. Arville e eu concordamos plenamente que a amamos ainda mais por tê-la cuidado. Charles se pergunta o que o Capitão Wentworth dirá, mas, se você se lembra, eu nunca o considerei apegado a Louisa, nunca consegui enxergar nada disso. Este é o fim, como pode ver.
da suposição de que o Capitão Benwick era um admirador seu. Como Charles pôde conceber tal ideia sempre foi incompreensível para mim. Espero que ele esteja mais disposto a cooperar agora. Certamente não uma combinação ideal para Louisa Musgrove, mas 1 milhão de vezes melhor do que casar-se com Saiters. Mary não precisava ter temido que sua irmã estivesse, de alguma forma, preparada para a notícia. Ela jamais em sua vida estivera tão surpresa. Capitão Benwick e Louisa Musgrove. Era quase maravilhoso demais para acreditar, e foi com o maior esforço que ela conseguiu permanecer na sala, manter uma aparência de calma e responder às perguntas comuns do momento. Felizmente para ela, não eram muitos. Sir Walter desejava saber se os Crofts viajavam com 4 cavalos e se era provável que estivessem situados em uma parte de Bath que pudesse ser conveniente para que Asta, Elliot e ele a visitassem, mas não tinha muita curiosidade além disso. Como está Mary? Disse Elizabeth, e sem esperar por uma resposta. É, por favor, o que traz os Crofts a Bath? Eles vêm por conta do almirante. Acredita-se que ele seja gotoso. Gota e decrepitude, disse Sir Walter. Pobre senhor. Eles têm algum conhecido aqui? Perguntou Elizabeth. Não sei, mas dificilmente posso supor que, à idade do almirante Croft e em sua profissão, ele não tenha muitos conhecidos em um lugar como este. Suspeito, disse Sir Walter friamente, que o almirante Croft será mais conhecido em Bath como locatário de Kelly Hall. Elizabeth, podemos nos aventurar a apresentá-lo e a sua esposa em Laura Place? Ou não? Creio que não. Estando nós na companhia de Lady Dalrymple e sendo primos, devemos ter muito cuidado para não constrangê-la com conhecidos que ela possa não aprovar. Se não fôssemos parentes, isso não significaria nada, mas, como primos, ela se sentiria escrupulosa em relação a qualquer proposta nossa. Seria melhor deixarmos os Croft encontrarem seu próprio caminho. Há vários homens de aparência estranha circulando por aqui que, segundo me informaram, são marinheiros. Os Croft se associarão a eles. Essa foi a parte de Sir Walter e Elizabeth no interesse pela carta, quando a Sa. Vai prestou sua homenagem de atenção mais decente, perguntando sobre a Sa. Charles Musgrove e seus filhos, Anne ficou livre. Em seu próprio quarto, ela tentou compreender a situação. Bem poderia Charles se perguntar como o capitão Wentworth se sentiria. Talvez ele tivesse abandonado o campo, desistido de Louisa, deixado de amar, descoberto que não a amava. Ela não suportava a ideia de traição ou leviandade, ou qualquer coisa semelhante a maus tratos entre ele e seu amigo. Ela não suportava que uma amizade como a delas fosse desfeita injustamente. Capitão Benwick e Louisa Musgrove. A alegre e falante Louisa Musgrove e o abatido, pensativo, sensível e leitor Capitão Benwick pareciam ser tudo o que não combinavam com o outro. Suas mentes são muito diferentes. Onde poderia ter estado a atração? A resposta logo se apresentou. A situação perdurava. Eles haviam sido reunidos há várias semanas, viviam na mesma pequena família. Desde a partida de Inquieta, devem ter dependido quase inteiramente um do outro, e Louisa, recém-recuperada de uma doença, encontrava-se em um estado interessante e o capitão Benwick não estava inconsolável. Esse foi um ponto que Amy não pôde evitar suspeitar antes, e, em vez de tirar a mesma conclusão que Mary, a partir do curso atual dos acontecimentos, eles serviram apenas para confirmar a ideia de que ele havia sentido algum início de ternura por ela. Ela não pretendia, no entanto, tirar muito mais disso para satisfazer sua vaidade do que Mary poderia ter permitido. Ela estava persuadida de que qualquer jovem mulher razoavelmente agradável que tivesse ouvido e demonstrado empatia por ele teria recebido o mesmo elogio. Ele possuía um coração afetuoso. Ele deve amar alguém. Ela não via razão para que eles não fossem felizes. Louisa tinha um fervor naval refinado para começar e eles logo se tornariam mais semelhantes. Ele ganharia alegria e ela aprenderia a ser entusiasta de Scott e Lord Byron. Aliás, isso provavelmente já havia sido aprendido. Naturalmente, eles haviam se apaixonado por causa da poesia. A ideia de Louisa Musgrove transformada em uma pessoa de gosto literário e reflexão sentimental era divertida, mas ela não tinha dúvidas de que era assim. O dia em Lyme, a queda do Cobb poderia influenciar sua saúde, seus nervos, sua coragem, seu caráter até o fim de sua vida, tão profundamente quanto pareceu ter influenciado seu destino. A conclusão de tudo foi que, se a mulher que havia reconhecido os méritos do Capitão Wentworth pudesse preferir outro homem, não haveria nada no noivado que despertasse admiração duradoura, e, se o Capitão Wentworth não perdesse nenhum amigo por isso, certamente não haveria nada a lamentar. Não, não foi o arrependimento que fez o coração de Anne bater apesar de si mesma e trouxe a cor às suas bochechas quando ela pensou no Capitão Wentworth liberto e livre. Ela nutria alguns sentimentos que tinha vergonha de investigar. Eles eram excessivamente semelhantes à alegria, uma alegria insensata.
Ela ansiava por ver os Crofts, mas, quando o encontro ocorreu, ficou evidente que nenhum rumor da notícia